Olá! Damos início à primeira lição deste projeto. Na chamada, eu havia deixado uma pergunta no ar. O balé está vivo? Pois bem, vamos ver ou conhecer La Sylphide, o primeiro balé romântico da história, criado em 1832. Mas você não passaria uma obra do século XX? Ou essas obras não existem? Claro que existem. Nunca se criou tanto como no século passado. E eu não disse que clássicos de repertório não integrariam este projeto. Esses balés fazem parte do grande legado da nossa civilização ocidental, que criou o balé lá atrás, na Renascença italiana. Nós os amamos, não vivemos sem eles. Porém, eu tenho um motivo para essa escolha. O próximo vídeo será La Sylphide, que foi inspirado em La Sylphide. E qual é a diferença? São inúmeras. Mas hoje só mencionarei o título. La Sylphide significa a Sílfide. E La Sylphide significa as Sílfides. Vamos começar? Ficha técnica de La Sylphide. Balé romântico em 2 atos e 3 cenas. Libreto Adolphe Nourrit. Coreografia Filippo Taglioni. Cenários Pierre Cicéry. Música de Jean Schneidhofer. Figurinos Eugène Lamy. Estreia mundial em 12 de março de 1832 no Teatro de l'Académie Royale de Musique, em Paris. La Sylphide, Marie Taglioni. James Joseph Mazilier. A outra versão, coreografia Auguste Bournonville. Música Hermann Severin Levenskiold. Estreia mundial, 28 de novembro de 1836, no Royal Danish Ballet, em Copenhague. La Sylphide, Lucille Grant. James Auguste Bournonville. A origem das sílfides. A sílfide, feminino de silfo, é um dos 4 espíritos da natureza denominados os elementais: silfos, gnomos, salamandras e ondinas. Todos agem em conjunto para proteger os elementos da natureza: o ar, a terra, o fogo e a água. Segundo o alquimista Paracelso, nós não podíamos ver esses elementos, mas eles existiam. Os habitantes da terra eram os gnomos, os do ar os silfos, os do fogo as salamandras e os das águas as ondinas. E cada um deles só podia habitar o respectivo ambiente, não podendo viver ou passar para nenhum outro. Segundo Paracelso, se os silfos e as sílfides entrassem em contato com o fogo, se queimariam. Com a água, se afogariam. E com a terra, ficariam presos. O silfo mais famoso é Ariel, um dos protagonistas da peça de Shakespeare, A Tempestade, The Tempest. As sílfides, como as concebemos hoje, são um símbolo de beleza, sutileza e aspiração espiritual, meio anjos e meio elfos. Vamos olhar uma foto das sílfides. Mas elas são concebidas, né? Eis aí, uma foto das sílfides.
A origem da lenda. Charles Nodier publicou Trilby, ou Duende d'Argyle, um conto fantástico ambientado na Escócia, que inspirou Adolphe Nourrit, autor do libreto, a escrever a história do balé La Sylphide. De acordo com o prefácio de Nodier, o enredo tinha sido extraído do trabalho de Walter Scott sobre demonologia e acrescentava: Trilby, na verdade, é o diabo apaixonado de todas as mitologias. E essa gravura mostra Ginny, a heroína do romance Trilby, e o Trilby, o duende d'Argyle, que tentava ela em sonho. Trilby era um elfo, mas um elfo do mal. A era pré-romântica. O pré-romantismo, ou seja, o período que precedeu o romantismo, foi um movimento literário do fim do século XVIII, mas suas características influenciaram muito o balé. A tendência pré-romântica surgiu na Inglaterra, França e Alemanha, mas o movimento mais marcante foi o alemão, Tempestade e Ímpeto, Sturm und Drang. Os pré-românticos valorizavam o sentimento e a sensibilidade individuais, cultuavam o passado histórico, a literatura tradicional e o amor à natureza. O maior representante do movimento foi o escritor alemão Goethe. Aqui vocês têm uma pintura tipicamente pré-romântica, pastoril, com um clima de romance, com uma atmosfera bucólica, com árvore, uma ovelhinha, um casal. Muito linda a pintura, e muito significativa do período pré-romântico. Um dos coreógrafos da época, Jean d'Auberval, deu uma contribuição importante para a história do balé quando criou, em 1789, o Balé da Palha, hoje conhecido como La Fille Mal Gardée. O balé La Fille Mal Gardée foi inspirado nessa gravura que d'Auberval viu na vitrine de uma loja na Inglaterra. É um pedacinho disso que nós vamos assistir. Tem as cenas do campo, as galinhas, as amigas de Lise, uma carroça, uma cena muito típica, que é a dança do pau de fitas. As fitas têm um significado muito interessante na história da dança. Ali vocês veem a figura do Alan, viram a figura do Alan, e do pai, que é justamente com quem a viúva Simone queria que Lise se casasse. As bailarinas começaram a dançar na ponta dos pés ou sur le pointe, fator importante para a realização dos balés românticos. O desenvolvimento desta técnica não se deu rapidamente. Este balé, Flora e Zéfiro, é de Charles de Deliot, foi criado em 1796. Os bailarinos eram transportados por fios que ficavam cada vez mais aperfeiçoados, dando a impressão ao público de que, de fato, os bailarinos estavam na ponta. Os registros mais antigos que nós temos do uso da sapatilha de ponta são os de Geneviève Bourcelin, que já teria usado essas sapatilhas em 1813,
a russa Avdotya Istomin, que a teria usado na mesma época, Fanny Bias, em 1821, e Amália Brugnoli, em 1825. Mas a tradição consagrou a sueca italiana Marie Taglioni, considerada a primeira bailarina a usar o novo acessório, por uma razão, porque nenhuma o usou como ela, nenhuma como ela explorou tão bem a beleza do novo acessório. De acordo com alguns autores, ela já usava sapatilhas de ponta aos 18 anos. Isto é, em 1822. Geneviève Gosselin, Avdotya Istomin, Fanny Bias, Amália Brugnoli e Paulo Samenko, e aqui Marie Taglioni. E chegamos ao período romântico. O romantismo acentuou as características do período anterior, entre os quais o exagero ao retratar o amor, a emoção, a intuição, a divinização da mulher, vista como um ser que representa a perfeição, o mais próximo da perfeição absoluta aqui na Terra, a tendência para escapar da realidade, seja pela imaginação, pela fantasia, ou pela volta ao passado, a religiosidade, o interesse pela Idade Média, pelas origens de seu país e de seu povo, o pessimismo que conduz à tristeza, à solidão, à frustração, à atração pelas paisagens exóticas e pela noite, com seu mistério. Em relação à dança, os progressos científicos da época, tais como a iluminação a gás, responsável por belos e fantásticos efeitos, o fechamento das cortinas durante cada ato do balé, a própria divisão do balé em atos, impediam que o público percebesse como os efeitos eram realizados. Também surgiram as luzes laterais do palco que faziam um efeito muito bonito como iluminação. O gás também tinha suas desvantagens. Cheiro desagradável, produzia sonolência e fuligem, e o perigo de explosão e incêndios. Sabe-se, no mínimo, de 2 tragédias em consequência da iluminação a gás. As bailarinas Emma Livry e Clara Webster tiveram morte pavorosa ao terem seus tutus incendiados em lampiões de gás. Clara Webster, uma litogravura com essa cena assustadora, né? E aqui uma litogravura bem pequenininha da Emma Livry. Por outro lado, os mestres de dança trabalhavam para fazer a figura do bailarino o mais alongada possível, já que o público assistia aos espetáculos de baixo para cima. Assim, criaram-se os saltos médios também para as bailarinas, os grandes saltos, a sustentação por meio de fios invisíveis, que fazia com que as mulheres conseguissem encostar somente os dedos dos pés no chão. Daí, para a sapatilha de ponta, beleza que veio a realizar o ideal de imaterialidade, espiritualidade, visão diáfana e alada, e que se tornaria definitivamente o símbolo da bailarina clássica, foi um pulo. La Sylphide é considerado o primeiro balé romântico da história, embora muitos coreógrafos antes disso tivessem buscado criar um balé que pudesse ser considerado romântico. Aqui uma pequena cena de uma das maiores Sylphide da história da dança, Eva Evdokimova.
Quando ela salta, a sensação que se tem é que ela está, de fato, suspensa por fios. É realmente uma maravilha. Em 1830, Filippo Taglioni, pai de Marie Taglioni, usou nas partes dançadas da ópera-balé Le Dieu et la Bayadère a bailarina subindo na ponta sem fios de sustentação. Ela parecia uma figura extremamente lírica e imaterial. Ballet Le Dieu et la Bayadère. Litogravuras, porque na época ainda não existia fotografia. Em 1831, no ano seguinte, portanto, ainda com sua filha como protagonista, Taglioni conheceu um grande triunfo na ópera Robert Le Diable com o Balé das Monjas, fonte direta de inspiração de La Sylphide e de Giselle. A coreografia original existe, como foi registrado por Auguste Bournonville em 1841. No enredo, num convento abandonado, fantasmas de freiras que haviam pecado levantavam de seus túmulos para dançar. Aqui a cena em que as freiras levantam de seus túmulos. Elas não tinham paz na morte. É bastante mórbido, é muito representativo do período romântico, né? La Sylphide é um exemplo muito bem acabado das aspirações da época. Amor inalcançável, anseio por um mundo superior, comunhão entre a natureza e o homem e a tragédia final. Um sonho materializado deixa de ser sonho. Ao tirar as asinhas da Sylphide, James pode tocá-la. Ela não era mais uma fantasia, tornara-se realidade. A litogravura de Taglioni em La Sylphide. La Sylphide é um balé narrativo fantástico com um mortal apaixonado por um ser imortal, um elemental, se vocês lembram no início, com a técnica de pontas, com os efeitos que mostram as aparições e desaparições das sílfides, com a colocação da fantasia no mundo pastoral, pacífico e uniforme. O balé é ambientado no campo com suas cenas folclóricas. Muito importante, muito valorizado na época romântica. A nacionalidade. A dramaticidade da obra se sustenta no temperamento instável de James, dividido entre a realidade bastante agradável, sua casa, noiva, lareira e amigos, e a fantasia atraente, mas que não se deixa aprisionar. La Sylphide trabalha com a história de amor frustrada, com a fuga para o mundo maravilhoso, cheio de seres sobrenaturais, e com a utilização de contos que já existiam. A Sylphide é a imagem da bailarina romântica como ela chegou até nós. Tutu branco, criado por Eugène Lamy, um nome que tem que ser eternizado na história da dança, longo e vaporoso. Era de musseline branca e semi-transparente. Daí por diante, o traje se tornará o figurino inseparável do desenvolvimento da técnica clássica,
com sua busca de elevação, equilíbrio, gestos fluidos, suavidade de movimentos, que permite que as bailarinas pareçam tão leves que dão a sensação de sequer tocarem o solo. Veremos aqui uma cena que é muito significativa do balé La Sylphide. É quando ela toma de James o anel de noivado que ele daria a Ify e o convida para segui-la ao bosque. Esse anel será devolvido quando mortalmente atingida pelo veneno do chale, as asinhas da Sylphide caírem, provocando sua morte. Taglioni se consagrou definitivamente e passou para a história como a mais perfeita idealização da bailarina romântica, como a bailarina cristã. O balé foi ensinado pela primeira vez no Brasil, na íntegra, no Rio de Janeiro, em 1848, com Ana Trabatone e Eugênie Finard nos papéis principais. O Teatro Municipal do Rio encenou a versão completa de Filippo Taglioni, reconstituído por Pierre Lacotte, apresentando o extraordinário desempenho de Ana Botafogo no papel título. Aqui, a litogravura de Ana Trabatone. Finard, ela era casada com ele, que foi a primeira bailarina a dançar La Sylphide no Brasil, no Rio de Janeiro. Enredo. La Sylphide se passa na Escócia. Filippo Taglioni criou em 1832 a primeira coreografia de La Sylphide, que infelizmente se perdeu. Mas já no século XX, a obra foi reconstituída por Pierre Lacotte. A segunda versão é do dinamarquês Auguste Bournonville, que coreografou sua versão em 1836. As cenas a que estamos assistindo neste vídeo são da versão de Bournonville, cuja coreografia os dinamarqueses preservaram cuidadosamente e encenam até nossos dias. La Sylphide de Bournonville é a mais montada do mundo. Eu privilegiei, e o farei sempre, não tanto as melhores imagens, mas os melhores desempenhos. Primeiro ato. James, um jovem escocês, cochila inquieto em uma cadeira na manhã de seu casamento. Ele está sonhando com uma Sylphide etérea, quando acordando, ele a vê. Mas ela desaparece misteriosamente. Gurney, seu amigo, entra com Ify, sua noiva. Juntamente com os amigos, deseja boa sorte ao casal. James descobre a feiticeira da vila, Madge, se aquecendo na lareira e quer expulsá-la dali, mas Ify pede que ela fique e leia a sorte dos convidados. Madge lê a mão de Gurney, diz que ele ficará rico e se casará com Ify, deixando James furioso. O rapaz, grosseiramente, põe Madge para fora de sua casa. Quando James fica sozinho, novamente ele vê a Sylphide. Gurney os flagra e tenta constrangê-los, mas a Sylphide desaparece no ar. E é esse trecho do balé que nós vamos assistir agora. A Sylphide acorda James
e ele a vê. Mas ela sempre escapole dele e desaparece. Maad lê a mão de Gurney, prevê que ele fica rico e que vai se casar com o Ifi. James, furioso, a expulsa de sua casa. Sozinho, ele novamente vê a Sílfide. Começam as festividades do casamento. Ifi, James e os convidados executam uma dança escocesa, mas o rapaz vê sempre a presença da Sílfide. Ela tira de suas mãos a aliança de casamento que o rapaz ia colocar na noiva e o convida a segui-la. James sai atrás da Sílfide, deixando Ifi soluçando nos braços de sua mãe. As danças nacionais eram muito valorizadas no período romântico. Não é? Segundo ato. Maad e suas seguidoras dançam ao redor de um caldeirão, preparando um chale com poderes mágicos que servirá para a vingança contra James. No bosque, a Sílfide escapa das tentativas de James de abraçá-la, como já acontecera na casa dele. Gurney e Fi, que tinham ido procurá-lo na floresta, encontram Maad e são convencidos por ela se casarem, com o que Fi acaba concordando.
É preciso que se registre aqui o bailarino que interpreta o papel de James com Eva Evdokimova. Ele é Peter Schoffus, grande bailarino dinamarquês, profundo conhecedor da obra de Bournonville e de La Sylphide, que ele já remontou em vários lugares do mundo. James encontra Maddie no bosque, que lhe entrega o chale enfeitiçado, prometendo-lhe que, ao envolver a Sylphide, ele conseguirá abraçá-la. Mas quando o chale toca a Sylphide, suas asinhas caem e ela morre. Desesperado, James vê passar a procissão do casamento de Gunny e Fi. Maddie previra isso. Ela surge e mostra-lhe sua vingança. Atordoado, James vê o corpo da Sylphide levado para o céu por suas companheiras. Ele não resiste e desaba no chão morto. Maddie concretizou sua vingança. A Sylphide já perdeu suas asinhas e ela procura por James. Tira o anel e o devolve a James. James não resiste. É muito sofrimento, é muita desilusão. Um final triste, bem ao estilo romântico, quando o personagem, insatisfeito com sua realidade, tenta corporificar uma fantasia. Materializada, a fantasia se torna concreta e essa concretude nem sempre corresponde às nossas expectativas. Bem, amigos, aqui termina o primeiro vídeo desta série. Vocês assistiram Flashes da Pennsylvania e Milwaukee Ballet, Ópera de Paris, London Festival Ballet, hoje English National Ballet, e Badisches Staatsballet. Por favor, coloquem seus comentários, serão muito importantes para mim. Meu endereço no YouTube é www.youtube.com/user/Eliana Caminada. As primeiras 20 pessoas inscritas nesta nova fase do canal receberão um e-book de La Sylphide. Os interessados podem deixar seus e-mails nos comentários ou enviar os pedidos para elianacaminada@gmail.com.
blogdacaminada.org. Nosso próximo vídeo será Les Sylphides, As Sílfides, balé do século XX, inspirado em La Sylphide, a Sílfide, que vocês acabaram de conhecer melhor. Vocês podem me seguir também no www.instagram.com/eliana.caminada. Aguardo vocês aqui no canal para o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau!